Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus. Amém. Como é bom louvar ao Senhor nesse tempo tão difícil, como a pastora disse aqui. Glória a Deus. Amém. Uma alegria muito grande estarmos aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus com os amados irmãos. Ontem foi dia de festa no céu, tivemos nosso batismo, estava uma bênção. Vocês viram um pedacinho aqui só, mas lá estava uma nuvem de glória muito grande. E, irmãos, estou muito feliz quando Deus nos deu essa nova série para trabalharmos promessas, porque tudo se move pela promessa e pela palavra de Deus. E nós estamos vivendo em um tempo em que muitos cristãos estão ficando pelo caminho por conta da apatia e da incredulidade, ou da preguiça espiritual. Mas eu falo para você que está aqui nessa noite, sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E isso não pode ser um jargão, irmãos. A gente fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Mas Deus é um Deus que ainda mostra sinais e maravilhas, como foi ontem. Quem esteve lá no batismo, ou o pessoal que nós compartilhamos no grupo da liderança, nós vimos ali a manifestação de Deus de uma forma muito tremenda na hora do batismo. E Deus ainda, irmãos, é o mesmo que cura câncer. Deus cura depressão ainda, continua curando enfermos, ansiedade. Deus continua fazendo milagres de todas as ordens. Deus nos ouve, Ele se manifesta. Por isso o apóstolo Paulo disse que se a nossa vida cristã se resume apenas a estarmos aqui nesse mundo, somos considerados de todos os homens os mais dignos de pena, irmãos. Nós temos que elevar a nossa mente num nível espiritual, trazermos a cultura do céu para a terra. Por isso, eu convido a vocês a estarem aqui todos os domingos para não perderem a série Promessas, para nós ativarmos isso em nós, irmãos. A Bíblia está recheada de promessas de um Deus que não mente. Ele não é homem para mentir. Então, por que tristeza? Nós não pereceremos. A maior promessa nós temos aqui também. Ganhamos a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Então, que nós possamos estar conectados na série Promessas, porque Deus é um Deus que não mudou. Nele não há sombra de variações. Quem muda é o homem. Quem tem influências malignas é o homem. E falo uma coisa para vocês, irmãos: o papel do diabo nas promessas de Deus é distorcer tudo o que Deus disse para nós. Por isso muitos perdem as bênçãos, ficam dando ouvidos a vozes que não são de Deus, irmãos, a pensamentos que não são de Deus. Se comerdes daquele fruto, certamente morrerás. Eva obedeceu até um certo ponto, aí o diabo vem e distorce o que Deus falou. Certamente não morrerás se comeres, você será igual ao teu Deus. Ele distorceu, Eva caiu na cilada. Por isso, um alerta para nós nesse tempo, e Deus tem dado séries que nos alertam aqui nessa bebida, que nos fazem crescer espiritualmente, mesmo que inconscientemente. Você está cada dia mais fortalecido, irmãos, amém? Você recebe espiritualmente, porque graças a Deus nós temos esse compromisso com Deus de pregarmos a preciosa palavra de Deus, amém? Então essa série é muito interessante, nós pregamos aqui em séries, por quê? Para que fique mais organizado o entendimento de vocês, tendo uma sequência. E o intuito dessa série, irmãos, é nos levar a compreender e viver de acordo com as promessas que Deus tem para cada um de nós, e não são poucas, promessas grandiosas de um pai que ama um filho e escreveu uma carta de amor para esses filhos. O alvo desse amor somos nós, glória a Deus. E esse tempo que estamos vivendo, que essa série nos traga, irmãos, um pouco mais de refrigério, de paz, de esperança, que a nossa fé continue sendo fortalecida, em nome de Jesus. É assim que nós esperamos e estamos orando por essa série. Deus vai falar tremendamente conosco, amém? Mas falando em promessas, primeiramente, para entendermos essa série, às vezes podem vir alguns dúvidas, alguns questionamentos. O que são as promessas de Deus? Quais são as promessas de Deus? Todas elas se cumprem na sua totalidade?
Nós temos que fazer a nossa parte nesse processo. Algumas perguntas que nós veremos durante essa série aqui sendo respondidas não por nós, mas pela preciosa e verdadeira palavra de Deus. São questionamentos que podem vir até nós. E todos nós, irmãos, almejamos promessas. O crente ama promessas, né, irmãos? Houve uma época dos crentes, os crentes raiz, né, Nilson? Tinha nas igrejas as caixinhas de promessas. O crente não gosta muito de exortação, né? Nós não somos bobos nem nada, mas a palavra também nos exorta, para nos alinharmos ali no caminho de Deus. Mas promessas de Deus são promessas de Deus, e elas não podem ser distorcidas para agradar os ouvintes. Tem muitas promessas ali que nós temos que ter firmeza para entender o que Deus está falando conosco. Então, nessa série, nós vamos ver tudo isso, e sabemos que essas promessas, todas provêm de Deus. Olha só, lá em Gênesis 1, lá no começo, nós vamos ver que tudo foi criado como? Pela palavra de Deus. Gênesis 1:3 fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora, olha que interessante lá no 26 de Gênesis. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que coisa linda, que amor. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, como que Deus faz as coisas, irmãos? Falando através da tua palavra. E disse Deus, Deus disse, e disse Deus, é sempre assim. E Deus muitas vezes usa seus profetas verdadeiros, seus sacerdotes, usa sonhos, palavra, pregações, louvores para falar conosco. Deus ainda fala, irmãos, amém? Ele ainda fala, glória a Deus. E a Bíblia, esse livro que nós não cansamos de ler nunca. Lemos isso desde quando nos tornamos cristãos. E algumas pessoas podem falar, por que vocês amam tanto esse livro? Por que vocês leem tanto esse livro repetidamente? É simples, irmãos, porque esse livro, ele é de um autor eterno. É de Deus, ela é inspirada no nosso Criador. São palavras aqui de vida eterna. Como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós precisamos, nesse tempo, de buscar o nosso Senhor e tudo que Ele tem como promessa para nós, porque é direito nosso e foi conquistado também por Jesus, lá naquela cruz. Amém? E essas promessas de Deus estão todas, então, nesse livro. Quem é o alvo? Quem são os alvos dessa promessa? Amém? Eu, você, a tua família e todos aqueles que creem nessa verdade. Então, se nós permanecermos firmes, não desanimarmos, não perdermos a fé, não murmurarmos, as promessas de Deus com certeza se cumprirão em nossas vidas dentro do tempo perfeito de Deus e dentro da vontade dEle, que é boa, é perfeita e é agradável. Então, que hoje o Senhor possa falar grandemente ao teu coração. Nós vamos apenas fazer uma introdução hoje do que será os próximos domingos. Amém? Então, Deus não é homem para que minta. Como a série é promessas, vamos começar então lá do princípio. Quero que vocês abram comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, o livro da criação. Nós vamos ler o 1 e o 3 e depois o Gênesis 21, capítulo 21, o 1 e o 3. Então primeiro vamos abrir em 12, 1 a 3. Gênesis fala do chamado de Abraão, o pai da fé, e uma grande promessa que, apesar de tudo que ocorreu, ela se cumpriu e nós estamos aqui por conta dessa promessa. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão e somos abençoados. Ora, o Senhor disse a Abraão, que ainda não tinha se tornado Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-lhe-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Umas folhinhas à frente aí, irmãos, Gênesis 21, um pouquinho mais para frente, também o verso 1 e 3. Aqui já vem o cumprimento dessa promessa. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Amém? Até aqui, irmãos. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui porque nós somos sedentos por ouvir a Tua palavra e sentir a transformação que ela gera dentro de nós, Pai. Aquela transformação que nos fortalece, que nos faz sentirmos diferente, Pai. Muito obrigado, que gera em nós esperança, que aumenta a nossa fé, que nos liberta de tudo aquilo que tem tentado nos prender, Senhor, nas mentiras e nos enganos deste mundo, Pai, onde jaz no maligno. Então fala conosco, Pai, no profundo nessa noite, na simplicidade, mas na pureza da Tua palavra e na profundidade da Sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui com os ouvidos atentos, Pai, que essa palavra entre em nossos corações e faça morada, e que nós possamos ir embora hoje de uma forma diferente, mais uma vez, mais fortalecidos, Pai, e guiados pelo poder do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém, irmãos, glória a Deus. Aqui então nós lemos sobre o chamado de Abraão. Esse texto é muito conhecido do povo de Deus, é um texto tremendo, foi o homem que Deus escolheu. Ele fala aqui da primeira família escolhida por Deus, lá no início, para representá-lo aqui na terra, a família de Abraão, que foi fiel, Abraão e Sara, e ele ficou conhecido depois desse episódio como pai da fé, como nosso patriarca. Abraão é o nosso patriarca, e uma grande promessa se cumpriu, mas Abraão permaneceu firme, irmãos, para que essa promessa acontecesse, ao ponto de levar o teu filho, que era da promessa, para ser sacrificado. E quando estava ao ponto do sacrifício, Deus não assim o fez. Ele queria ver se Abraão de fato havia entendido o chamado, e se Deus era o número 1 no coração de Abraão, e isso ficou comprovado. E Isaque não foi sacrificado ali, mas a fé de Abraão foi tão grande, porque, irmãos, imagina só, quem faria isso? O filho da promessa, leve-o para ser sacrificado, e o filho questionando o tempo todo o que o pai estava indo fazer. É muito interessante, muito profundo essa questão da fé de Abraão, que era um homem comum, como eu e você. Então esse grande episódio, irmãos, ele vai nos falar dessa promessa a Abraão, e vai nos ensinar sobre a confiança em Deus que nós temos que ter, e uma espera paciente por suas promessas. Irmãos, nós somos cristãos, cremos em Deus, nós temos que exercer um fruto do Espírito chamado paciência, irmãos, porque Deus não tem um cronos como o nosso, um relógio como o nosso. A gente tem dificuldade de entender isso. O tempo dele é perfeito, o tempo dele é diferente do nosso. Então Abraão foi paciente pelas promessas, mesmo quando elas pareciam impossíveis, porque quando Deus faz a promessa para ele de uma grande nação, que ele seria pai de multidões, que a descendência dele se espalharia pela terra, ele tinha 75 anos, e Sara, tua esposa, tinha 65, já eram de idade até avançada, e mais, Sara ainda era estéril, não tinha possibilidade natural de gerar filhos. Fala a verdade, irmãos. Por isso que muitas vezes, irmãos, se Deus tem uma promessa para você, falou ao teu coração e você acha difícil, você acha, mas comigo, tudo isso que aconteceu, eu não tenho mais saída. Tem sim, irmãos. Temos que se apegar na fé que nos é proposta. Nada é perdido, tudo é preparação, tudo é querer de Deus.
tudo muitas vezes é Deus testando mesmo ali a nossa fé. E a palavra diz que não temos uma provação maior do que aquela que nós possamos suportar. A dor maior, queridos, Jesus levou naquela cruz. A nossa dor aqui é suportável, amém? As pedrinhas que passam aí do mundo são suportáveis. As pedradas mirabolantes, grandiosas, o Senhor está segurando de braços abertos para que nós não fôssemos atingidos por elas. Então creia nessa noite que assim como Abraão teve essa promessa linda cumprida, a promessa de Deus para a tua vida, irmão, para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, para a tua saúde, amém? Estamos aqui diante de um Deus poderoso, ouvindo a sua santa e poderosa palavra nessa série Promessas, e nós temos promessas de um Pai que é eterno e que não pode mentir. Esse texto aqui é tremendo demais e falou muito comigo. Abraão testa aqui a tua fé, a tua obediência, porque Deus pediu para ele abandonar a parentela dele, os teus parentes, sem saber ao certo aonde que ele iria. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele pega e confia em Deus. Vocês confiam nas promessas daquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente maior do que aquilo que você pensa ou faz, pelo poder que ele opera na tua vida ou não? Amém? Temos que ser homens de fé, irmãos, na acepção da palavra, para que vejam, fala, aquele moço é um moço de fé. Eu admiro a fé desse moço. A fé dele me impacta ao ponto de eu pegá-lo como referência e querer também ter essa fé. Que bom que é isso. Deus quer assim de nós. E Ele vai falar conosco. A promessa de Deus a Abraão foi de uma descendência numerosa, uma nação abençoada e terras que Deus lhe daria, mesmo aquilo parecendo tão difícil. É um exemplo do poder, da fidelidade do nosso Deus, irmãos, em cumprir as suas promessas. E os questionamentos que os cristãos mais fazem, mas está demorando. Do estabelecimento dessa promessa para Abraão e Sara, até o cumprimento dela, foram-se 25 anos. E ele gerou um filho com 100. E ela era estéril, gerou Isaac. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. A fidelidade em Deus, em cumprir a sua palavra. E havia esse problema dela ser estéril e deles serem idosos, que não foi empecilho para eles, porque ele mostrou uma grande fé na promessa de Deus, mesmo que no natural parecesse impossível. Ele era louco? Não, irmãos. Abraão é o pai da fé. A fé remove montanhas, abre rios, cura enfermos, expulsa demônios. Fé é fé. E não se esqueçam que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A manifestação de Deus ontem no batismo me lembrou a manifestação da sarça ardente, as batizandas. Irmãos, o céu tudo escuro. Descemos na água, eu e Julinho, para orarmos, invocando a presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O pessoal batendo foto, quando fomos ver as fotos, nesse exato momento, o feixe de luz em formato de nuvem, com 3 nuvens separadas, representando exatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quase que não acreditei. A foto está, para quem quiser ver depois, nós temos essa foto. Coisa linda, Deus demonstrando o amor dele. Glória a Deus pelas batizandas, pela Taluane e Dario que cederam lá a casa. A presença de Deus ontem estava palpável naquele lugar. Deus continua fazendo, irmãos. Vamos amadurecer e exercer essa fé. Então, nós não podemos esquecer que o tempo de Deus chama-se Kairos, é perfeito. O nosso chama-se Cronos, que é essa loucura, irmãos, que acaba conosco. Essa loucura desse relógio, hora para pegar filho, hora para trabalhar, hora para almoçar, hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Nós temos que buscar às vezes as mãos do Senhor para Ele nos trazer à tona, para respirarmos um pouco, descansarmos e, como a pastora falou, adorarmos. Somos seres espirituais, irmãos, dentro de um corpo.
Quando Deus nos criou, Ele soprou o fôlego de vida, falou: receba o fôlego de vida, o ruar de Deus. Nós somos espirituais, não se esqueçam jamais. Por isso que às vezes vem um cansaço. A gente quer fazer por nossa conta e por nosso cronos. Respira, amada igreja do Senhor. E há um tempo perfeito, porque é um tempo de preparação de Deus para conosco. Está demorando, pastor, então não está pronto ainda. Calma, calma. Melhor do que você desperdiçar as suas bênçãos, se você não estiver preparado para recebê-las. Deus é perfeito. Eu não sei como o amor de Deus é tão grande que Ele consegue lidar com criaturas como nós. Desiste, eu cansei. Só que se voltar, Ele está ali com o braço aberto. Vem cá então vamos. Não é igual o homem que desiste da gente facilmente. Amém? Então essa promessa de Abraão, o mais interessante é que ela também está ligada e diz que o Redentor viria da linhagem de Abraão, como de fato aconteceu. O cumprimento final dessa promessa foi Cristo. Isso é muito lindo, da descendência de Abraão lá no começo. Então, nesse tempo tão difícil que estamos passando, irmão, não se esqueça das promessas de Deus, por favor. Não se esqueçam do sacrifício de Jesus, do sangue derramado naquela cruz há 2000 anos atrás, e foi por amor, foi sem interesse, irmãos. Nesse mundo cheio de interesse em que vivemos, houve um homem há 2000 anos que derramou teu sangue por amor a nós, sem pedir nada em troca, mesmo nós não merecendo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso aí na tua mente? Louvado seja o nome desse Deus poderoso. Então Ele tem promessas para a tua vida, que inclui, irmãos, nós não falamos do tema hoje, né? Inclui nessas promessas a tua família, inclui o teu trabalho, estão todos dentro da mesma promessa. Inclui o teu casamento, porque a promessa de Deus é para você, e você tem uma família, e você tem um trabalho, e você tem uma vida social, você tem relacionamentos. Deus opera por completo, Deus não faz pela metade. Promessas para você e a sua família abençoada, em nome de Jesus, e nós estamos aqui recebendo. Então essas promessas estão todas aqui neste livro, e temos que fazer ela saltar daqui para dentro de nós, lendo, buscando, ouvindo as ministrações, entendendo as ministrações, louvando ao Senhor, e ficar atento a tudo que acontece ao nosso redor, para que nada passe desapercebido. Às vezes vem uma criança falar com você, fala algo de Deus para a tua vida, e você passa desapercebido. Temos que ficar conectados. Algumas promessas que eu listei, só para vocês verem aqui, na palavra, promessa de paz, João 14, 27, promessa de refúgio e fortaleza para nós, Êxodo 3, 14, Naum 1, 7, Salmos 91, promessa de vida em abundância, João 10, 10, parte B, promessa de bênçãos futuras, Hebreus 6, 17, promessa da sua presença manifesta, Mateus 28, 20, promessa da salvação, João 3,16, Romanos 10, 9 e 10, e a maior promessa de todas, a promessa, aleluia, da eternidade, João 3,16, nossa vida não termina aqui nesse plano, nós fecharemos os olhos e acordaremos com Ele na glória, amém? Somos o povo alcançado pelo amor de Cristo, somos o povo da salvação, amém? Então, irmãos, quando você recebe alguma promessa, você está em algum lugar, às vezes está em um evento, vai para a Bíblia, vê se o que falaram para você, irmãos, escuta isso, tem respaldo bíblico, porque nós estamos em um tempo em que alguns crentes não se contentam com o que estão recebendo e ficam pulando em vários lugares. Isso é um perigo, irmãos. A gente vê escândalo atrás de escândalo ocorrendo no meio da igreja de Cristo. Nós temos que nos preservar. Então vai para a Escritura, porque muitas vezes Deus fala direto conosco, lendo a palavra, nós em lágrimas recebendo aquilo, já é Deus curando a nossa alma, irmãos. Nós não precisamos muitas vezes correr atrás das bênçãos, as bênçãos têm que correr atrás de nós. Nós somos filhos da promessa, estamos debaixo das bênçãos de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem.
Então, temos que ver estar alinhado, por quê? Para que nós não nos decepcionamos com um Deus que é indecepcionável. Homem pode nos decepcionar, irmãos, mas Deus não. Deus é amor, Ele não nos decepciona. Então, vai buscar, porque todas as promessas, a verdade de Deus estão todas aqui. Graças a Deus que Deus ainda usa pessoas, profetas e sacerdotes. Glória a Deus pela vida delas. Temos pessoas assim na igreja aqui, que tem esse dom de Deus falar através dela e ela passar para as pessoas. Mas sempre vê se está alinhado. E glória a Deus aqui, promessas têm se cumprido de cura, de libertação, de restauração, de empregos, de casamentos. Eu louvo a Deus por isso. Então se preservem, irmãos, disto que eu estou falando para vocês com todo amor como pastor. Amém? E importante também nós entendermos, irmãos, dentro de promessas de Deus, que existem promessas incondicionais, que são para todos, independente das circunstâncias. Basta crermos e termos fé. Promessas de descanso, de refúgio, de fortaleza nele, são para todos que creem nessas promessas. Mas também temos promessas condicionais, a qual dependem também de uma ação daquele que recebeu a promessa. Aí entra a parceria que nós temos que fazer e que Deus espera de cada um de nós, porque nós temos parte sim nesse processo. Essa é uma das perguntas que nós fizemos lá no começo. Algumas promessas, meus queridos irmãos, têm critérios, requerem critérios para que possamos recebê-la. Se você tem a promessa de um novo emprego, o emprego dos seus sonhos, você não pode ficar de braços cruzados esperando o emprego chegar até você. Você tem que enviar currículos, se capacitar, orar, buscar, falar: Senhor, estou aqui, eu quero me alinhar com essa promessa. Passar em um concurso público, você vai ficar de braços cruzados, você tem uma promessa grande? Não, se fecha no seu quarto, pede a capacitação de Deus, estuda, porque Deus é justo. Ele não vai te aprovar se você não estudou, em detrimento de um que não o busca, mas estudou. O sol nasce para todos. Então, promessas que são incondicionais. Deus quer um esforço nosso, uma participação nesse negócio, bom ânimo, boa vontade, porque adversidades, irmãos, surgirão de todas as ordens, lutas surgirão, mas faça a sua parte, porque Deus não é nosso servo. Faz isso, Deus, faz isso, Deus. Ele é um Deus de relacionamentos, e relacionamentos requer o quê? Um relacionamento de igual para igual com ambos. Temos que conversar com Deus, fazer esse encontro se tornar relacionamento através da oração, através da petição, da ação de graças, do clamor. E é assim que Deus quer se relacionar com cada um de nós, e assim as promessas de Deus funcionam em nossas vidas. Então, do alto da perfeição de Deus e da sua imutabilidade, Ele não faz nada, irmãos, aleatório. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não por ostentação, Ele vai te dar algo para você ostentar, mas para que o nome dEle seja glorificado, porque Ele sabe de tudo que passa entre nós. Deus é onisciente. Você pensou, Ele já sabe o que você está pensando. Se você maquiou a sua intenção, Deus já sabe. Glória a Deus por um pai assim. Homem você pode enganar, pastor você pode enganar, pai você pode enganar, professor, mas Deus não. Deus não. Ele que te criou. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Foi falado aqui já isso. Então, entre o estabelecimento de uma promessa e o cumprimento dela em nossas vidas, a nossa postura vai ser fundamental para alcançarmos nossas bênçãos. Vocês se lembram que Moisés foi libertar o povo lá do Egito, que tinha clamado a Deus? O que Deus faz? Deus ouve aquele clamor, levanta Moisés. Quando eles saem do Egito, irmãos, eles já não eram mais aqueles mesmos. Por isso que não se cumpriu aquela promessa, eles não entraram. Deus te dá uma promessa para que você agora. Se você se desconfigurar no caminho, você não é mais esse em que a promessa foi estabelecida. Eles começaram a murmurar, reclamar com Moisés. Você nos tirou de lá para passarmos fome aqui, cadê a comida? Você nos tirou daquele lugar para morrermos de sede aqui? Nossos sapatos estão se desgastando, não temos mais calçado. Está muito sol, está muito calor, eu quero carne agora. E Deus ia provendo.
Só que não agradou a Deus tal postura. Eles chegaram ao ponto, irmãos, de Moisés subiu no monte, eles fazeram um bezerro de ouro para adorarem. Por quê? A velha história dos crentes, está demorando muito. Se Moisés não vai voltar mais não, está demorando muito. Vamos fazer um Deus, porque a gente precisa de um Deus para adorar. Essa geração não entra então na terra prometida. Deus levanta Josué. Por que eles não entraram? Deus mudou de ideia, irmãos? Deus se esqueceu? Deus mentiu? Ou foi por falta de esforço, de fé e de obediência? Porque a promessa era a seguinte: leve-os para a terra que eu lhes dou. A terra já era deles. Leve-os para a terra que eu os dou. E aí quando Moisés morre, Josué tem a promessa. E olha a parceria, Deus fala: Josué, você vai entrar naquela terra, mas seja forte e corajoso. E Josué assim o fez. Quando ele foi espiar a terra, as pessoas retrocedendo, eles são grandes demais, são fortes demais, muita adversidade, eu quero tudo na varinha mágica. Josué, não. Se Deus se agradar de nós, nós entraremos, nós venceremos aqueles gigantes, nós vamos arar aquela terra, vamos plantar, porque é a promessa de Deus para nós. Olha a postura de Josué. Josué e Caleb, os únicos daquela geração que entraram junto com a segunda geração, uma parceria de Deus com o teu filho. Por isso que muitas vezes a gente fica esperando, e aí a gente vai culpar o pastor, o profeta que orou, vai culpar Deus, e só não vai culpar nós mesmos de não termos feito absolutamente nada. Quem não reconhece o seu próprio erro se torna um caçador de culpados. Então Josué não ficou de braços cruzados esperando acontecer as coisas. Ele: vamos lá, vamos Caleb, vamos que a terra é nossa, só que vai doer um pouco, nós vamos ter que guerrear, vamos ter que lutar, vamos ter que derrubar muralhas. Então, é muito lindo isso, mas guarde isso. Deus não vai fazer por você o que cabe a você fazer, irmãos. Ele não faz. Senão ele criaria fantoches, ele ia robotizar tudo, não íamos ser seres humanos. Ele não vai fazer o que cabe a nós fazermos. Às vezes, a pessoa está no deserto, um sol escaldante, cansado, quase desfalecendo, esperando água, e ele pede água para Deus. Talvez não vai cair uma garrafa de água geladinha para essa pessoa. Talvez Deus envie alguém para levar uma pá para ele. Eu falei isso aqui uma outra vez, para que ele cave profundo e ache a água. E ele começa a cavar, e vai cavando, passa outro dia, vai cavando, e vem o cansaço bate, e ele vai cavando, e de repente ele fala: não quero mais, ele desiste, e às vezes estava faltando uma pasada para chegar até a água, e ele vai murmurar e fala: Deus prometeu e não cumpriu. Não, você que não deu a última pasada, ia vir a água para você. Uma parceria que Deus nos dá, de confiarmos nele, nas promessas, e falarmos com ele através de oração: o que cabe a mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Deus vai direcionar você pelo poder da fé, que move a nossa mente e nos leva a um patamar mais alto de compreensão do querer dele. Amém? Vamos concluir então? Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai completar a nossa história. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? A tua história não acaba aqui. Que dia que é hoje? 29? 27/4/2025. Não é só isso que nós estamos vivendo que Deus quer para nós. Tem muito mais. Eu acho que tem muita lenha para queimar. Só está começando algumas das bênçãos de Deus sobre nós. É hora de nós nos levantarmos e exercermos essa fé para recebermos o que é tudo de bom que Deus tem preparado para cada um de nós, como já foi profetizado aqui. A especialidade de Deus é mudar histórias daqueles que têm fé. Eu vi uma vez um pregador falando assim: Deus inaugurou o paraíso com um bandido. Foi impactante. Falei: mas é verdade. Só que depois eu pensei melhor: pera um pouquinho, mas não é bem assim.
Na verdade, Deus inaugurou o paraíso com um ex-bandido, ou um bandido arrependido, que reconheceu lá na cruz o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês entenderam? Pescaram? Então, teve um arrependimento profundo daquele homem e um reconhecimento de que aquele que estava ali era o Filho de Deus, que veio o quê? Para nos salvar. Amém? E lá em Gênesis 21, se cumpre essa promessa na vida de Abraão, que ele se tornaria pai de multidões pela fé que ele teve, e dele viria a linhagem do Redentor Jesus. Diz assim em Gênesis 21, 1:3, nós já lemos: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E depois Isaque deu Jacó, depois Jacó veio os filhos, as 12 tribos de Israel, e formou-se a grande multidão, e Deus nos alcançou aqui do outro lado do mundo, através de Jesus, dos apóstolos, pregando o evangelho, e nós alcançamos essa salvação. Glória a Deus. Então, se Deus prometeu algo para você, meu irmão e minha irmã, se esforçando, tendo bom ânimo, buscando na palavra, não murmurando, vai se cumprir. Vamos profetizar, pastora, em nome de Jesus, as bênçãos prometidas aqui na palavra para as nossas vidas. Como foi dito aqui, casamentos restaurados, filhos de volta para os caminhos, paz, a alegria de volta, a estabilidade financeira, o emprego novo, projetos sendo restaurados por Deus, sendo erguidos por Deus através de homens e mulheres de fé, e muita presença de Deus. Vamos profetizar que 2025 será o ano do cumprimento das promessas para as nossas vidas, no nome santo de Jesus, e que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas, e que essa série possa continuar falando no profundo com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem? Então dê um forte aplauso a esse Deus. Coloque-se em pé nesse momento, feche os teus olhos. Promessas para você e para sua família, vinda do alto do nosso Senhor Jesus. Conecte-se com o Altíssimo agora e pense se alguma parte dessa ministração falou no teu coração, irmão, te incomodou, te deu alívio, te deu paz, ou te gerou um crescimento. Comece a trazer isso. Traga isso agora, que eu quero orar depois aqui por cada família aqui representada, para que Deus os envolva na nuvem de glória das promessas verdadeiras dele, para que livre vocês de tropeçarem em pedras, em sofismas, em maus desse mundo, para que você seja de fato fortalecido em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando, então conecte com o trono, não deixe nada tirar, não deixe nada te distrair, porque é isso que o inimigo quer. Conecte-se, fala: eu não vou perder essa porção nessa noite. Eu não vou perder essa porção nessa noite. Eu não vou perder essa porção nessa noite. Família restaurada, bênçãos celestiais para você e para a tua família. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. O meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa.
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E o meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu Amém. és. Se você está em família aqui, chegue bem pertinho do teu familiar. Se você veio só, se aproxime de algum irmão teu na fé. Deus está operando aqui nesta noite. Coloque uma das mãos no teu coração. Se puder, a outra na tua cabeça. Nós estamos em um ambiente de milagres, um ambiente de cura, onde o Espírito Santo se faz presente, onde a tua palavra não volta vazia. E nós precisamos desse poder. Já sinto o peso da glória de Deus nesse lugar. Já sinto o poder entrando em mentes e corações nessa noite. Deus nos surpreendendo mais uma vez. Conecte-se com o Altíssimo nessa hora. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Tua palavra foi ministrada, Senhor, e ela não volta vazia, Senhor. Ela gera fé em nossos corações, e cada família aqui representada, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, envolva com a tua nuvem de glória, Pai querido. Vai trazendo à existência as coisas que não existem, Senhor. Vai gerando vida em tudo aquilo que parecia morto, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o mesmo. Jeová Rafá, Jeová Jiré, Sequenu Yavé, Deus de cura, Deus de provisão, Deus de justiça. Vai revestindo cada família com a armadura santa de Deus, Senhor, com o capacete da salvação. Nesse tempo precisamos de renovo do Senhor, Pai. Estratégias vindas do alto, porque os ataques são ferozes, Senhor, mas nenhum deles são maior do que o Senhor, Pai querido. Que as promessas declaradas sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, Pai querido, comecem a se cumprir, Pai querido. Libera, Senhor, liberam bênçãos do céu nessa noite. Abre as comportas, Senhor. Tira tudo aquilo que estava acorrentado, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra do mal, se assim foi feita, Senhor querido. E mesmo que essa promessa seja um livramento do Senhor, Pai, faça-se assim, Senhor. Livra, Senhor, livra do mal, Pai. Livra de ciladas, Pai querido. Mas vem trazendo, Senhor, estratégias do alto, Pai querido, para que possamos viver o que o Senhor tem para nós nessa terra, Pai querido. Para que possamos conduzir nossa família, Pai querido,
Fortalece-nos, Pai querido, com as riquezas de bênçãos, com a provisão, Senhor querido, em nossa mesa. Nos capacite para o nosso trabalho com saúde, com inteligência, Senhor, vinda do alto. Pai, tira toda preguiça, Senhor. Nos ensina a fazermos a nossa parte nesse processo, Senhor querido. Nos capacite para darmos aquela última pasada e descobrirmos da água da vida, Pai querido, da qual, se nós bebermos, nós não teremos mais sede, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra é mistério, Senhor. A Tua palavra é poder. A Tua palavra, Senhor, é libertadora. Que essa série, Senhor, fale no profundo conosco. Cada um que entrou aqui, Senhor, vem curando, Senhor, enfermidades física, emocional, espiritual nessa noite. Toca, Senhor, toca, Espírito Santo, com óleo santo. Vai queimando, Senhor, toda dor, vai tirando, Senhor. Vai livrando, Senhor, vai livrando de bactérias, vai livrando de dores, de inflamações, em nome de Jesus, Pai. Como igreja de Cristo, nós profetizamos nessa noite. Todo vazio da alma seja completado agora com o doce poder e com a doce presença do Espírito Santo. Espírito Santo, entre onde está vazio, preencha, Senhor. Gera esperança verdadeira, Senhor. Gera esperança. Gera esperança verdadeira, Senhor. Que não é uma emoção, mas é a convicção da pessoa de Jesus Cristo trabalhando. Vai trabalhando, continua, Pai. Faça esse Teu querer, Pai. Nós não queremos atrapalhar o Teu querer. Vai entrando, Senhor. Mente e coração nessa noite. Mente e coração aos Josués da nova geração, Pai. Possamos ser a diferença nesse mundo, Senhor. Nesse mundo, nessa terra seca e cansada, onde carecem do Teu amor e da Tua misericórdia. Use nossas vidas, Pai, como sacerdotes do Senhor, Pai querido. Que as Tuas bênçãos venham sem medidas. Oramos liberando essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Receba, amada igreja, e dê um forte aplauso àquele que vive e reina em nome de Jesus. Estamos encerrando esse culto. Amém. Glória a Deus. Você pegou a sua porção nessa noite?